assim, mas olha essa rua de Campo Grande. Essa rua aqui é a Rua Gramado. A gente até brinca, né, de ser que é Rio Gramado. E não foi só lá não. Olha a quantidade de água descendo. Olha os carros, olha o perigo. Olha Cesário de Melo, como é que tá, gente? Uma vergonha. Farmácia, o nível da água na farmácia. Uma vergonha. A Estrada dos Bandeirantes foi outro ponto da Zona Oeste em que os motoristas passaram por alagamentos. Na Serra choveu forte. Misericórdia! E em Petrópolis o dia foi de contar os estragos. Já saíram 4 caminhões como esse aqui, carregados de entulhos e do que sobrou dos móveis dos moradores. Eu tirei as crianças, eu tirei alguma coisinha delas. Acho que não deu tempo. Em Friburgo foram muitos pontos de alagamento. Não bastasse a chuva, um caminhão-tanque bateu e o vazamento de combustível fechou a rodovia Rio-Teresópolis. Servidores de 2 cidades da Baixada começaram 2020 sem receber o 13º. Isso que o governo está fazendo, principalmente com os aposentados, é um crime. E a devoção de milhares de fiéis na Igreja dos Capuchinhos. Eu levo paz, eu levo alegria no coração, eu levo fé. Sexta-feira, 3 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Sete horas 16 minutos, boa noite para você. A chuva que caiu pela manhã na cidade nem foi tão forte, mas ainda assim causou transtornos na Zona Oeste. 40 minutos de chuva moderada foram suficientes para deixar a Rua Gramado, em Campo Grande, com água na altura dos joelhos. Essa rua aqui é a Rua Gramado. E a gente até brinca, né, de ser que é Rio Gramado, porque não é necessário chover tanto porque alague. As casas alagam, a rua alaga, é impossível você sair de carro. Se for uma emergência, você realmente passa necessidade aqui. O funcionário do Auto Center, que fica bem ao lado da casa do Olavo, passou a tarde esvaziando o poço de alinhamento de carro. Não choveu muito, então a água escoou com uma certa facilidade. Porém, como dá para olhar aí, sempre fica uma sequela, né? Sempre fica alguém para fazer o trabalho que deveria ser feito pelo Estado, pela Prefeitura, né? Os motoristas que dirigiram pela Avenida Cesário de Melo, no centro de Campo Grande, não conseguiram escapar da enchente. Olha a quantidade de água descendo. Olha os carros, olha o perigo. Olha Cesário de Melo, como é que tá, gente? Uma vergonha. Farmácia, o nível da água na farmácia. Uma vergonha. Em outro ponto da avenida, o alagamento isolou a entrada do cemitério. No bairro São Jorge, a rua ao lado da linha do trem praticamente desapareceu sob a água. No Recreio e região do Rio Centro, também choveu forte essa manhã. A Estrada dos Bandeirantes foi outro ponto da Zona Oeste em que os motoristas passaram por alagamentos. Aqui, na altura do número 7000, não dava nem para ver as pistas. Como a chuva não ganhou muita força agora à tarde, a água já baixou. Esse vídeo foi gravado de manhã. Dá para ver a água quase cobrindo a calçada. Quem mora nesse trecho conta que sempre que cai uma chuva mais intensa, a estrada acaba enchendo. Alaga tudo, não passa carro, não passa nada. Muito complicado. E teve chuva forte também em outros pontos da cidade e da região metropolitana. A sexta-feira começou com tempo fechado e o Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização por causa das chuvas fortes e moderadas registradas em vários lugares. O que é esse estágio? É o nível 2 numa escala que vai até 5. Isso significa que existe o risco das chuvas causarem um grande impacto na cidade. São 4h30 da tarde, aqui no Alto da Boa Vista, nesse momento, a chuva deu uma trégua. De acordo com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, o limite para a chuva ser considerada forte num período de 15 minutos é de 6,2 milímetros. Entre 10h30 e 11 da manhã, os pluviômetros registraram aqui no bairro quase 24 milímetros. Choveu forte em São Gonçalo, na região metropolitana, e quem passou pela Ponte Rio-Niterói mais cedo pegou engarrafamento por causa do mau tempo. A ventania quase levou embora a lona que cobria a caçamba desse carro. A chuva também chegou ao bairro da Mangueira, na Zona Norte. Mas São Cristóvão foi uma das áreas mais afetadas. Teve rua alagada,
trânsito intenso e motoristas no prejuízo. Nós ficamos parados quase mais de uma hora ali, porque a água estava muito cheia. E aí eu fiquei com o ar-condicionado ligado, carro fechado e acabou a bateria. Chuva, má conservação das ruas, simplesmente água, porque ninguém faz nada por nada. O transtorno não foi apenas para quem estava na rua. Por causa da chuva, esse comerciante teve que fechar a banca de jornal dele, que foi invadida por baratas. Agora amanhã eu venho aqui botar um remedinho para elas ir embora. Estou aqui há 22 anos que eu vejo isso tudo aqui encher aqui. E quando falta conscientização, sobra trabalho para os garis da Conlurb. A maior parte dos bueiros de São Cristóvão estavam entupidos por causa do lixo jogado nas ruas. A população ela joga plástico, copo, papel, aí vai para a boca do bueiro quando chove, tampa, aí a água não escorre para dentro do bueiro, aí por isso que entope. O problema do lixo não foi só na Zona Norte. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, esse vídeo mostra o bairro Jardim Paraíso alagado e o lixo boiando no meio da rua. Moradores de Petrópolis trabalham para retirar lama, limpar, lavar e fazer as contas dos prejuízos. Mais de 12 horas após o temporal, ainda tinha muita lama na Estrada da Saudade, em Petrópolis. Essa mulher tem uma gráfica aqui há 5 anos e nunca tinha visto nada parecido. Não deu tempo para nada, foi um alvoroço. Quem veio do morro, quem conseguiu desentupir os bueiros foi o meu irmão e meu marido. Nessa casa, a lama que veio do Morro do Ventura invadiu o quintal. Quando eu cheguei aqui, você não conseguia andar. Não tinha condições de você andar e a gente agarra na lama, né? Então você não consegue, não tinha que salvar o cachorro. Você já tinha visto uma chuva aqui assim? Não. Igual a essa, nunca hoje. Aqui na rua Manuel de Moraes, no bairro Correias, o trabalho de limpeza começou bem cedo. Já saíram 4 caminhões como esse aqui, carregados de entulhos e do que sobrou dos móveis dos moradores. Aqui a água chegou a 1,5 metro de altura. Só deu tempo do Jorge sair correndo com as netas. 4 crianças. Eu tirei as crianças, eu tirei alguma coisinha delas. O resto não deu tempo. O senhor já mora aqui há bastante tempo, estava tudo seu tá aqui. Sou nasci criado aqui, mas aqui mesmo eu moro 5 anos. 5 anos que eu moro aqui, eu nunca teve isso, não. O grande assim não teve, pequenininha, mas grande assim igual essa, não. Agentes da Secretaria de Assistência Social percorreram as áreas mais atingidas. Eles fizeram o cadastro das famílias que perderam tudo e precisam de ajuda para comprar produtos de limpeza e alimentos. Concentramos aqui uma equipe de 7 técnicos para fazer toda a varredura do espaço aqui, entrevistando as famílias, tomando conhecimento aqui não só das perdas materiais, né, mas também como as necessidades, tanto na área de saúde, como na parte de documentos e tudo. E estamos com algumas equipes volantes atuando também nas demandas pontuais, como no Estado da Saudade, Lopes Trovão, Nogueira, agora Batalhar também, para que a gente possa estar ali no primeiro momento. A chuva começou no meio da tarde de ontem. Em 4 horas de chuva, os pluviômetros registraram cerca de 200 milímetros, 7 vezes mais do que estava previsto. Algumas linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado. Na rua Pedro Ivo, no Morém, um barranco desceu e atingiu esse carro que estava estacionado. 2 sirenes foram acionadas na rua 24 de maio por volta das 5 horas da tarde. No centro, mais transtornos. E amanhã também foi de limpeza. O trabalho é um trabalho contínuo, que começou ainda na tarde de ontem, seguiu por toda a noite, madrugada e hoje também, de limpeza, desobstrução das vias e também de vistoria, né, das áreas edificantes, para verificar se houve algum comprometimento estrutural. A Defesa Civil registrou 61 ocorrências. Uma delas foi em Pedro do Rio. Um prédio com 6 apartamentos foi interditado, depois que a galeria de águas pluviais que fica nos fundos da construção se rompeu. A dona Ana perdeu tudo. Ontem começou uma chuva fininha, a gente não sabia que ia acontecer aquilo, né? E a água começou a sair pelos ralos da casa, pelo vaso. E aí eu saí com a água por aqui, caí ali, me machuquei toda. E perdi tudo, né? Só não perdi a vida. É de cortar o coração. Em Nova Friburgo também foram muitos os estragos. No começo da tarde, a chuva havia dado uma trégua. Mas olha só a quantidade de água no entorno do estádio Eduardo Guinle. Já na Alameda Marquês de Maricá, o problema era este buraco. Na rua Jardel Otis, bem em frente,
Parte da rua que cedeu na semana passada não foi consertada ainda e nem isolada. No alto do Catete, os moradores já não sabem mais o que fazer. Quando chove, né, não tem escoamento para a água, não tem onde passá-la, vai para o meio da estrada, arrebentando tudo, né? Segundo a empresa de ônibus que presta serviço de transporte público aqui em Nova Friburgo, 12 linhas de ônibus foram interrompidas ou alteradas devido à grande quantidade de chuva. De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, choveu cerca de 84 milímetros em algumas regiões de Nova Friburgo. No distrito de Amparo, os ônibus só estão indo até a metade do caminho. E tá difícil, eu tô agora, tô debaixo de chuva, tô pegando a chuva danada para chegar lá em cima onde eu moro. Tá meio complicado. Eles tinham que dar um jeito, a empresa, sei lá, ou botar um micro-ônibus, que dá pro micro-ônibus subir lá em cima, porque caminhão pesado tá subindo. Por que o micro-ônibus não pode ir lá em cima? Pelo menos fazer uma baldeação. No último dia 23, um comitê de emergência foi montado no gabinete do prefeito para discutir ações para evitar justamente problemas como os que surgiram nessa quinta e sexta. E eu quero pedir à Defesa Civil que a Defesa Civil também seja entendida pela população como um meio de prevenção. Isso é muito importante. E, logicamente, que nós vamos tentar fazer as obras que estão para acontecer, as obras que nós precisamos realizar desse concerto, desse momento, e, logicamente, a previsão de obras e o planejamento para obras futuras, que são muito importantes para a nossa cidade. E já faz 7 horas que o trânsito na rodovia Rio-Teresópolis está interrompido na altura de Magé. O trecho fechado é entre os quilômetros 127 e 128 na pista sentido Teresópolis. Um caminhão bateu no meio-fio, o que provocou o vazamento do combustível transportado. Uma enorme poça de gasolina se formou ali na pista. O desvio está sendo feito pelo bairro Suruí. No sentido Rio, o tráfego está em meia pista. A CRT, concessionária que administra a rodovia, diz que aguarda uma empresa especializada para retirar o combustível por causa do risco de explosão. No sentido Teresópolis, o engarrafamento chega a 7 quilômetros. E o trânsito também está interrompido num trecho da rodovia Amaral Peixoto, em Saquarema. Um grave acidente essa tarde deixou um morto e um ferido. Um caminhão carregado de areia e um ônibus da aviação 1001 bateram de frente na altura do distrito de Sampaio Correia. Ricardo Xavier morreu no local. Ronaldo Gomes, de 49 anos, que dirigia o ônibus, foi socorrido. Ele tem quadro de saúde estável agora. E um turista argentino foi esfaqueado na noite do Réveillon na praia de Copacabana. O caso foi confirmado pela Delegacia de Apoio ao Turismo. O argentino, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Hospital Souza Aguiar, onde também está internado Pedro Rabelo, o rapaz de 22 anos que foi esfaqueado ao defender a namorada de um assalto. Nós mostramos esse caso ontem aqui no RJ2. O estado de saúde de Pedro é estável. Ano novo e velhos problemas. Servidores da educação da Baixada estão com salários atrasados. Em Meriti, a situação é crítica. Tem aposentado que não recebeu parte dos salários de 2018. Em Caxias, centenas de servidores da educação não receberam os salários de novembro e o 13º. Trabalhei na prefeitura há 43 anos e é ridículo, é uma situação de humilhação, tá? E quando eu vejo as minhas outras colegas passando ainda coisa pior, eu fico muito triste com isso tudo. Os profissionais dizem que não existe um calendário de pagamentos. Hoje a prefeitura disse que depositou ontem mais uma parte do 13º para quase 1.000 funcionários. Mas de manhã ninguém ainda tinha recebido. Já fomos várias vezes à prefeitura, o prefeito não nos recebe. Em alguns momentos, alguns secretários nos recebem, mas sempre a resposta é a mesma, que toda decisão depende do prefeito. Em São João de Meriti, a situação é ainda mais grave. Tem aposentado da educação que não recebeu parte dos salários de 2018. O que a gente tem hoje é uma incerteza sobre esses pagamentos. A prefeitura diz que vai efetuar esses pagamentos com a venda de 2 terrenos. Entretanto, não há um calendário efetivo para esses pagamentos. Para os ativos também existe a incerteza. Os ativos ainda não receberam a segunda parcela do 13º, apesar de desde o dia 27 haver informe de que havia o dinheiro para fazer esse pagamento. Entretanto, ele não foi efetuado ainda porque o governo não deu a ordem para que ele fosse efetuado.
E apesar dos relatos dos servidores que se ouviu, a Prefeitura de Caxias disse que os salários dos funcionários da Ativa estão em dia. A Prefeitura informou que pagou ontem mais uma parte do 13º dos servidores da educação e que está pagando o 13º dos aposentados e pensionistas. A Prefeitura de São João de Meriti não retornou nossas ligações. A seguir, será que vem mais chuva? Saiba já na previsão do tempo. E agradecimentos e bênçãos levam milhares de fiéis à Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. 7h29, RJ2, volta em instantes. Estou de volta e a polícia investiga uma série de vídeos e fotos divulgados em redes sociais. Nas imagens, veja só, adolescentes com cabelo pintado de louro são abordados por homens supostamente ligados à milícia. Os menores são obrigados pelos supostos milicianos a tingir a cabeça com tinta preta. A Polícia Civil disse que já tem ciência das gravações e que está analisando de onde veio o vídeo. E tem novidade no Flamengo, hein? O clube anunciou hoje a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, que foi vice-campeão brasileiro pelo Santos. O jogador vai assinar contrato com duração de 4 anos. Gustavo Henrique tem 26 anos e foi revelado pelo próprio Santos. É a segunda aquisição do Flamengo na temporada, depois do atacante Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro. Cerca de 50 mil pessoas passaram hoje pela Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte, para agradecer o ano que passou e também renovar as promessas para 2020, né? Já é uma tradição, toda primeira sexta-feira do ano os fiéis se reúnem por lá e o repórter Ari Peixoto está ao vivo na Tijuca. Ari, boa noite para você. Igreja lotada o dia todo, né? É verdade, Mariana, esteve sim. Boa noite a você, boa noite a todo mundo. E isso porque é exatamente o que você acabou de dizer. Quem mora no Rio sabe que depois do Ano Novo, o primeiro compromisso é vir aqui, a igreja destinada ao padroeiro da cidade. Nesse momento, nós estamos mais ou menos no meio da última missa do dia, das 7 da noite. Foram 15 ao longo do dia, a primeira às 5 da manhã e o público estimado aqui em 50 mil pessoas. E você sabe que a Igreja de Capuchinhos, ela é guardiã de alguns dos marcos da fundação da cidade. Por exemplo, aqui está o túmulo com os restos mortais do Estácio de Sá. E as pessoas vêm aqui, é claro que não é um interesse só histórico, mas é para pedir, agradecer as bênçãos obtidas no ano que passou, pedir novas bênçãos para o ano que inicia. A repórter Larissa Schmidt esteve aqui ao longo do dia e acompanhou toda a movimentação dos fiéis. Veja só na reportagem. O que move fiéis à Basílica de São Sebastião na primeira sexta-feira do ano? A fé, minha filha. Eu tenho muita fé, minha filha. Então eu vim e pedi ajuda para os meus filhos todos e a nação inteira, o povo todo, moça. Fé que se manifesta no silêncio íntimo e também se traduz nas palavras de quem sente. Desperta a alegria interior, a força interior de acreditar em alguma coisa que pode ser agradável e solucionar algumas coisas que ser humano às vezes tem dúvida. Você acaba de definir o que é fé? Para mim isso é fé. É o sentimento comum nesse dia de muitos encontros. 15 missas, de hora em hora, finalizadas com um banho de água benta pelos frades capuchinhos. A paz a gente não vai conseguir de fora, ela vem de dentro de cada pessoa, que se torna assim então, através ou da bênção, ou de um bom propósito na vida, de um projeto de vida, a pessoa se faz então instrumento de paz no dia a dia. Uma tradição que começou em 1931 na Tijuca e alguns fiéis cumprem todo ano, não importa o tempo nem distância. Há muitos anos, eu estou aqui no Rio de Janeiro desde 1957, sempre venho aqui. E quando o senhor sai daqui, o que é que o senhor leva? Eu levo paz, eu levo alegria no coração, eu levo fé. Vim de Cabo Frio, todo ano eu e meu esposo, a gente vem, enfrenta engarrafamento, chuva, toda primeira sexta-feira para agradecer, né, em primeiro lugar, né, e pedir, né, bênçãos. A bênção dos capuchinhos é patrimônio cultural carioca desde 2014. Um santuário de agradecimentos e pedidos, alguns deles bem objetivos. A minha aposentadoria que saiu no ano passado, do Estado. Estou livre. Esse ano vem especial. Primeiro porque eu fui assaltado para agradecer porque estou vivo,
votar, para pedir paz em função da segurança e para pedir pela escola da minha filha, que é uma escola pública federal e que sempre tem problema. Mas eu tenho um grande pedido também a fazer, que a minha escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel seja tricampeã do Carnaval Carioca. Tá bom assim? Gostei muito. Um dia inteiro de orações que recebem os desejos mais particulares e a esperança de grandes conquistas coletivas. Muita fé, muita união, muita fraternidade, muita igualdade com todos. Temos que nos unir para melhorar. Vamos voltar a falar do tempo? Saber onde chove agora? Veja só, nesse momento chove fraco na Zona Norte, em parte da Baixada Fluminense. Também tem núcleos de chuva, você vê ali na região serrana, próxima a Nova Friburgo. E o fim de semana, como será? Para amanhã, o sol até pode aparecer assim tímido, mas a tendência é de um dia de chuva, nublado, chuva a qualquer momento. Com isso, a temperatura não sobe muito, você viu, né? Máxima de 29 graus. No domingo, a previsão é de períodos maiores de sol, esquenta um pouco mais no fim do dia, você vê, mas tem chance de pancadas de chuva até fortes no fim da tarde. A semana começa de um jeito parecido, sol aparece, a temperatura vai subindo, veja aqui, até os 35 graus. E aí, no fim do dia, pode ter aquelas pancadas de verão. RJ2 termina aqui. Ótima noite para você e ótimo fim de semana também.